Saudações, prezados irmãos. É sempre um prazer partilhar a palavra de Deus convosco. No entanto, vamos oferecer um hino, eu e a minha esposa, minha cameraman, estará cantando do outro lado e eu aqui. Então, após o hino, começamos com o nosso estudo. Que Deus abençoe. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois prestos virá este evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre as nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre as nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia eu não sei. Vigiemos, irmãos. Vigiemos, Está quase. oremos, A vinda de Cristo está quase. Aleluia, Aleluia, sobre as nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Vamos orar ao Senhor. Ok. O texto de abertura para nosso estudo de hoje, nós vamos encontrar no livro de Apocalipse 3, nos seus versos 3. Eis a questão. Nosso tema, saberemos o dia da volta de Jesus Cristo? Sim, saberemos, sim. E diz a pergunta, então qual é o dia da volta de Jesus Cristo? Nesse estudo, vamos saber se realmente vamos deixar uma data da volta de Jesus? Ou então o que as Escrituras vai falar para nós? Então, o texto base que nós estamos trazendo aqui é Apocalipse 3, no seu verso 3, nós vamos encontrar o seguinte. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois, se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora eu virei sobre ti. Rico texto, um belo texto. Finalmente saberemos a volta de Cristo. Eu vou voltar a ler passo a passo.
Diz assim: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Irmão, muita coisa a gente recebeu, muita coisa ouvimos. Muitos estudos foram publicados, muitos estudos estão sendo publicados. As advertências não estão a faltar. Todo mundo está a receber. Por isso é que a palavra do Senhor aqui nos diz que lembra-te. Mas por que lembra-te? Porque esqueceríamos. Esqueceríamos. E isto, estamos a viver isto hoje. Por essa razão, a palavra de Deus hoje nos diz que precisamos nos lembrar do que temos recebido e ouvido. E devemos nos arrepender. Sim, se de facto eu, ao estudar a palavra de Deus, me arrependo dos meus pecados e guardo, preservo a verdade pura e genuína, de facto precisamos de um arrependimento. Então veja, continuando, diz assim: pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão. Ok, vamos desfazer isso. Aqui há uma condição. Pois se tu não vigiares, se tu não vigiares, o se aqui é uma condição. Se tu não vigiares. Ok. E se eu vigiar? Aqui diz que se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão. E se tu vigiares? Se tu vigiares, Jesus não virá como ladrão. Amém? Amém. Deus seja louvado. Então, e diz assim: e tu não saberás a hora que eu virei sobre ti. Ok. A versão que diz que não saberás a hora nem o dia que virei sobre ti. Então, se tu vigiares, é claro que saberás o dia e a hora da vinda de Cristo. Deus seja louvado. Amém? Obrigado. No entanto, precisamos compreender agora. Vamos ler o Espírito de Profecia, que nos dá uma visão de como vamos compreender e de como vamos ouvir e de como saberemos desta volta de Cristo. Quando o Senhor vem, precisamos saber. Porque aqui está nos dizer que se nós vigiarmos, o Senhor não virá como ladrão para nós. E também saberemos o dia e a hora da vinda do Senhor. Deus seja louvado. Embora aqui na Bíblia não está o dia da vinda. Mas vamos ver o que é que Deus, por intermédio da profetisa Ellen G. White, Deus inspira em uma visão e traz a compreensão deste assunto. Então, qual é o dia da volta de Cristo? Ok. O livro Primeiros Escritos, primeiramente na página 41. Também podemos encontrar no Eventos Finais, página 272, primeiro parágrafo. Diz assim: nuvens densas, ou nuvens negras e densas, subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto um Órion, onde vinha a voz de Deus. Órion, um espaço aberto. No próximo vídeo vamos ver como identificar o Órion no céu, nas nuvens, juntamente às estrelas. Então, diz assim: uma voz vinha do céu, a um espaço aberto. Mas essa voz, o que dizia? O que dizia esta voz? Vamos lá. Segundo parágrafo, estamos a falar agora, na página 15 do Primeiros Escritos e também no Eventos Finais, página 272, segundo parágrafo. Diz o seguinte, após esse texto: logo ouvimos vozes. Perdão, vozes não. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas. Ok, então, nesse espaço aberto, onde a atmosfera abriu-se e recuou, podendo então, através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus, logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de quê?
de Jesus Cristo. Deus seja louvado. É o próprio Deus que vai anunciar o dia, a hora da vinda de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Irmãos, não serei eu a dar o dia da volta de Cristo. Nem você. Nenhum outro. Os falsos profetas que estão tentando marcar a data da vinda de Cristo ao tentar trazer o falso 6.000 anos que dizem que estará concluindo em 2027. Mas nós não cremos nessa mensagem pura. São falsos mestres que têm como objetivo centrar a mente das pessoas o dia ou o ano da volta de Cristo. Mas isso não nos cabe, irmãos, não nos cabe. Simplesmente devemos aguardar animosamente este dia em que o espaço vai abrir-se e ouviremos o próprio Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Então, quem ouvirá esta voz de Deus a falar o dia e a hora? Não é qualquer um. Não. A palavra de Deus diz que os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Glória a Deus. Ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Para os ímpios vai ser um trovão, um terremoto, irmão, como nunca houve. É um barulho, um estrondor de terra. Aquilo está terrível para os ímpios. Irmãos, não fique neste lado dos ímpios. Procure ficar no lado dos santos, vivos, em número de 144 mil. Literais. Ouvirão a voz de Deus o dia da vinda de Jesus. Deus seja louvado. Continuando a profetisa, ela vai descrevendo a sua visão. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Deus seja louvado. Ainda diz a profetisa, em meio à sua visão, era terrível, terrivelmente solene aquele dia. No fim de cada sentença, enquanto a voz de Deus era soada, no fim de cada sentença, os anjos clamavam: glória, aleluia, glória, aleluia. O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu de Sinai. Nos lembramos muito bem. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi proclamada sobre os que habitam, sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. Glória a Deus! Porque vencemos da grande batalha. Glória a Deus! Porque não recebemos a imagem da besta. Então, estamos já concluindo. Diz a última parte do nosso estudo: não tenho o mais leve conhecimento quando ao tempo anunciado pela voz de Deus. Uau, a profetisa já nem se lembra. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Sim. Se a profetisa não teve, como é que os walterveístas
E os salmerramistas se ousam em dar um intervalo da volta de Cristo. É triste. Diz a profetisa. Cenas de tal emoção, solene interesse, passaram por mim, de maneira que linguagem alguma é capaz de descrever. É terrível. Foi tudo viva realidade para mim, pois logo a seguir a ela apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual estava sentada o Filho do Homem. Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, o fim chegou. De fato, precisamos estudar a palavra de Deus para compreendermos a proximidade deste evento. O Senhor, daqui a pouco, estará falando com seu povo. Estás tu preparado? Serás um dos santos vivos? Meus irmãos, muito obrigado por terem acompanhado esse estudo. Este é o pequeno estudo que preparamos para a recepção do Santo Sábado e que Deus venha abençoar todos vós. E para a contribuição no crescimento do Evangelho, que a nossa mensagem venha a ser mais espalhada, contribua com seu like, com sua partilha e os seus comentários para a mensagem chegar até aos confins. Muito obrigado, que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde e que o seu rosto possa resplandecer-se sobre vós e vos dê a paz.